Olá pessoal, bem, vamos aí para o nosso quarto vídeo, né, sobre esse nosso estudo de métodos aproximativos na teoria quântica. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui, vai elaborar um pouco, né, a condição de renormalização da função de onda, né? Renormalização é sempre um procedimento importante quando se trata de teoria quântica, porque a gente quer dar esse caráter probabilístico, né, às funções e os autoestados que a gente está trabalhando. Tá? Ou seja, provavelmente quem viu aí na graduação curso de teoria quântica deve lembrar sobre renormalização com aquela notação das integrais, né? Integral de menos infinito a infinito do módulo da função psi de x ao quadrado dx tem que ser igual a 1. Né? Essa é a condição de normalização que nos é apresentada. Né? O que a gente vai fazer é basicamente isso, porém, utilizando a notação de Dirac, né? Que é a notação padrão aí no livro do Sakurai. Beleza? Então, vamos lembrar aqui algumas coisas. Né? Primeiro, na normalização convencional, né? Ou seja, de acordo com a convenção de normalização que usamos até agora, temos que o bracket n0n, né, ele é igual a 1. Tá? E por quê? Né? Agora a gente tem elementos até para poder explorar um pouquinho do porquê que isso daqui dá 1. Né? Lembra que a maneira usual de normalizar, né, é a gente dizer que nn igual a 1. Né? Ou seja, quando são iguais, é igual a 1. Né? Então, não é que quando a gente adotou essa nova convenção é que isso daqui foi totalmente abandonado. Não, não é. É quando a gente faz a expansão do autoestado n, né, fica mais claro por que isso daqui dá 1. Né, e no fundo a gente está usando isso daqui mesmo, né, nn igual a 1. Né. Por quê? Lembra que o que a gente utilizou aí nos vídeos anteriores, a gente foi construindo, né, a maneira de formalizar a expansões perturbativas, né? E chegamos à expressão para o n como sendo n0, né, somado com lambda, né? Vocês vão lembrar aí dos vídeos anteriores, lambda para todo k diferente de n, colocar aqui de v kn sobre en0 menos ek0, né? Aqui em k o alto ket k0, tá? E assim vai, tem um termo de lambda ao quadrado, que é aquele termo gigantesco, né? Isso tá lá no vídeo anterior, certo? Então, quando a gente vai e opera com n0, né, o bra n0, em ambos os lados da equação, o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter... Eu deveria ter feito assim, peraí, só para ficar mais claro. Né? Ficar mais claro o que a gente está fazendo, vou dar um pouquinho mais de espaço, vou colocar aqui, ó, n expandido é igual a isso, e esse aqui eu também vou dar um espacinho, não precisa copiar, vou colocar assim, aqui, K0, tá? Então, o que eu ia dizendo, né? Que quando a gente opera com o ket bra n0, né, em ambos os lados da equação, o que a gente tem é isso, ó. E aqui, ó, vem esse ket vai operar, o bra vai operar sobre esse alto ket aqui, tá? Ou seja, cadê aqui deixa eu ver a cor, pode ser o laranja, né? A gente vê aqui, ó, n0, bra n0, ket n0. Então isso daqui dá 1, né? Bra n0, ket n0. Então isso daqui dá 0. E como a gente sabe que todos os termos de ordem lambda ao quadrado em diante sempre vai dar um K0, uma combinação de outros autoquets do nosso conjunto, todos eles diferentes de n0, então vai tudo zerar em diante. Tá? Então, no fim das contas, o que a gente está utilizando é isso. Né?
Só que essa expressão ela acaba ganhando um caráter de maior generalidade, beleza? Então, bom, isso ficando claro, né? O cat perturbado, né, esse cat n, ele não é normalizado dessa maneira usual, como a gente vem discutindo, como a discussão que a gente fez aqui até agora, né? Então a gente precisa normalizar esse cat perturbado definindo o seguinte, ó, vou colocar aqui definição, né? Definição, e vamos colocar assim, o cat n normalizado, eu vou colocar o índice n aqui embaixo, tá? Só para seguir aí a anotação do Sakurai, né? Isso vai ser igual a Zn elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de z, aplicado no cat n, né? Que é esse cat que tem essa maneira de se expandir, né? Em termos de ordens superiores de lambda, tá? Então, esse cat n normalizado, né, ele é tal que a gente poderia escrever assim, ó. Então, o Bra normalizado com o cat normalizado é igual a 1, certo? Normalizar é isso. E esse Zn que aparece aqui, esse termo Zn, né, ele é uma constante. Tá? Então, se essa daqui é a condição de normalização, né, essa é a condição para que eu possa dizer que o meu autoestado, meu autocat é normalizado, é quando a gente faz esse produto interno e ele resulta em 1, a gente vai descobrir as condições que o Zn deve ter para que essa condição de normalização seja possível de ser realizada. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega aqui essa definição, né, do cat n normalizado que a gente fez, como sendo Zn elevado a meio, aí vou dar aqui um espacinho, cat n, e vamos simplesmente operar pela direita e pela esquerda com o cat, ou com o Bra n0. Tá? Certo? Então, feito isso, esqueci de colocar aqui o índice n, né, que é o cat normalizado. Né? Então, bom, feito isso, n0n é igual a 1 pela condição que a gente impôs aqui no início e que eu justifiquei que essa condição ela é válida por conta dessa nossa expansão, né, que a gente fez para o AutoCat n, beleza? Então, se isso é verdade, significa que esse valor aqui é 1, né? E, portanto, a gente pode escrever aqui, vou colocar no outro quadro, que como é que é mesmo? N0n, N0n, né, o bracket N0n, normalizado, vai ser igual a colocar Zn elevado a meio, multiplicado por 1, que é igual a ele mesmo. Tá? Então, só por uma questão mesmo de preciosismo, eu vou colocar esse Zn aqui desse lado. A mesma coisa, tá? Eu prefiro escrever o que a gente quer encontrar do lado esquerdo da equação. Mas é só uma preferência pessoal mesmo. Beleza, então temos essa expressão para o Zn, né? Mas ainda fica a questão do significado físico desse Zn, né? Quem é ele, afinal de contas? Eu sei que matematicamente eu posso expressá-lo dessa maneira, mas e fisicamente? O que ele seria, né? Então, aí cabe a discussão, né? Porque, por exemplo, quando a gente afirma, né, que o bracket normalizado tem que ser igual a 1, né? Ou seja, essa expressão aqui tem que ser igual a 1, o Zn ele pode muito bem ser interpretado como a probabilidade
de encontrar o alto estado de energia perturbado no correspondente alto estado de energia não perturbado. Tá? Então, quando eu faço esse N0 atuando no cat normalizado, o que a gente está querendo encontrar é a probabilidade, né, desse alto estado de energia perturbado, que é esse alto cat, ser encontrado, né, no alto estado de energia não perturbado. Tá? Então essa notação ela significa isso. Beleza? Então só para a gente ter ideia do que a gente está fazendo e não apenas assim, não estamos apenas fazendo joguinhos matemáticos, né? Tem um sentido físico por trás disso, ok? Então tá. Então a gente pode afirmar o seguinte, ó. Como é que eu vou escrever isso? N0, N... Deixa eu só ver aqui o que eu coloquei no quadro anterior. Tá, beleza. Ó, fazer assim, então, né, temos definimos o nosso AutoCAD normalizado da seguinte maneira, né? O N normalizado, né, o AutoCAD normalizado, como sendo Zn, raiz quadrada de Zn, N. Mas, afinal de contas, se o Zn é um coeficiente, por que a gente está insistindo nessa raiz quadrada que aparece aqui, né, nesse expoente meio, né? Porque aí a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos operar em ambos os lados. Vou fazer aqui, ó. Né? Opa. Né? A ideia é fazer o quê? É a gente operar em ambos os lados com o BRA, né, com o dual desse AutoCAD normalizado. Então vamos colocar o BRA N normalizado aplicado no CAT N normalizado vai ser igual. E quem é o BRA N, né? Vamos colocar aqui, ó, o dual dele seria isso aqui, ó. N igual a Zn meio N normalizado. Né? Ou poderia até fazer assim, ó, que eu até prefiro colocar o BRA primeiro, né, e o coeficiente depois. Tá? Então, um é o dual do outro. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente aplicando esse BRA nesse CAT aqui. Beleza? Então, feito isso, o que a gente tem? Vai ter Zn, raiz quadrada de Zn multiplicado por raiz quadrada de Zn, vai ser só o número Zn. Né? E, do outro lado, vamos ter... como é que eu vou colocar? A gente pode representar só como N mesmo, né? Assim, ó, N, N. Fazendo uso dessa anotação aqui, ó. Tá? Então, feito isso, a gente sabe que NN é igual a 1, né? Então... Ah, não, desculpem, é esse aqui, é esse daqui que a gente assumiu como sendo igual a 1. Aqui, ó. Tá? A condição de normalização é que esse produto dê igual a 1. Né? Com isso, a gente conclui o quê? Que... Então, o Zn passando para o lado esquerdo da equação, ele passa dividindo, né? Então, vamos ter Zn elevado a menos 1 é igual ao bracket Nn. Tá? Aí, o que a gente faz? Né? A gente simplesmente usa aquela expansão em termos de lambda do Bra e do cat N. Né? Ou seja, vou colocar aqui no outro quadro para ficar melhor de visualização. Né? Colocar assim, ó, lembrando, utilizamos esse raciocínio para poder desenvolver, né, a expansão em primeira e segunda ordem do cat N. Né?
vamos utilizar, lembrando o que a gente utilizou, que foi isso aqui, ó, que o n pode ser expandido como n0, né, somado com lambda n1, somado com lambda ao quadrado n2, e assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente for fazer lá o produto Zn a menos 1 como sendo n, o bracket nn, a gente simplesmente vai multiplicar essas expansões. Então eu tenho a expansão do bra n, né, que é simplesmente o dual de cada uma dessas componentes. Então vou colocar aqui, ó, n0, né, somado com lambda n1. Quando é coeficiente, tanto faz onde eu coloco esse lambda, tá? Lambda ao quadrado n2, né? E assim vai. Isso multiplicado, né, por agora a expansão do ket n, né, que é o n0. Vou colocar aqui n0 mais lambda n1 mais lambda ao quadrado n2, né? E assim vai, todos os termos de ordem maior do que 2 aqui do lambda vão prosseguindo aí nessa expansão, tá? Então, com isso temos que Zn a menos 1 vai ser igual. Aí eu simplesmente vou operar, né, esses produtos. Por exemplo, n0 com n0 vai dar o bracket n0, n0. Né? Aí depois, esse n0 com n1, né, e esse lambda n1 com n0, todos eles vão ter em comum o lambda. Então eu posso colocar o lambda em evidência, né, e vou ter, ó, n0, n1, né, mais n1, n0. E o lambda ao quadrado, né? Aí como é que a gente vai conseguir o lambda ao quadrado? Quando eu tenho, por exemplo, lambda n1, lambda n1 multiplicado por lambda n1, né? Aí vamos ter aí o lambda ao quadrado, então ele pode vir aqui, n1, né? Mais, onde mais vai aparecer o lambda ao quadrado? Quando eu pegar aqui o lambda n ao quadrado com o n0, né? Então, lambda n ao quadrado, não, desculpe, lambda ao quadrado n2, tá? n2, esse aqui vai ficar muito junto, deixa eu reduzir um pouco, n1, somado com n2, n0, né? E aí segue, né, como sempre, os termos de ordem maior, né, do que 2. Então, com isso, o que a gente tem? Ó? n0 e n1, pelo fato dos dois, o bra e o ket serem diferentes, isso aqui vai dar 0. Né? E n1 e n0 também vai dar 0. O que nos leva à eliminação desse coeficiente lambda, né, da nossa expansão. Então, ó, vamos colocar aqui Zn a menos 1 vai ser igual n0, n0 dá 1. Né? Isso aqui não tem nem muito o que discutir. A gente já fez essa construção nos quadros anteriores. Né? Onde mais temos um ó, n1, n1 dá 1. Né? E n2, n0 vai dar 0. Né? Então, só para enfatizar, esses dois dão 1 e o outro dá n0. Então, fica 1 mais lambda ao quadrado n1, n1. E é claro, né, segue aí os termos que não nos interessam a título de aproximação, que são
os termos onde o lambda é de ordem igual ou maior do que 3. Então a gente representa esses termos superiores com essa notação, né? Então, beleza, mas como que a gente prossegue a partir daqui, né? Aí a gente vai ter que olhar lá no nosso vídeo anterior, onde a gente discutiu as expansões, a teoria de perturbação de primeira ordem, né? Aí, ó, aqui, ó, observação, tá? Tá no vídeo anterior. A gente chegou à conclusão de que o AutoCAD N1 é dado por φn é N0 menos H0, né? V N0. Então, assim que a gente escreve o AutoCAD N1 em termos do N0, né? Então, como a gente está considerando só N1, o BRA e o CAT de N1, né? Sabendo que o dual dele é basicamente você inverter isso aqui, ó, você vai ter que o dual dessa expressão é obtido assim, φn, o mesmo φn, é N0 menos H0, V, V N0, né, o nosso estado não perturbado, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai simplesmente fazer o produto interno desse CAT e desse BRA, né, para a gente poder obter o valor do que está aqui em termos do nosso AutoCAD não perturbado, né? Então, prosseguindo, com isso, a gente vai ter que deixa eu escrever aqui o Zn a menos 1, Zn elevado a menos 1, vai ser igual, então, a 1 mais lambda ao quadrado, né? Aí eu escrevo o BRA, né? O BRA de N1, que vai ser o N0, V, φn, dividido por En menos H0, multiplicado pelo CAT N1, que vai ser quem? Vai ser, aí eu vou só colocar essa expressão aqui, ó, né? φn, V, né? φn sobre a N0 menos H0, né? Aplicado em Vn0. Então isso aqui dá multiplicado φn é N menos H0 V o AutoCAD N0, né? Certo? Isso é claro, né? Considerando sempre que depois ainda a gente tem que somar os termos de ordem de potências de lambda maior ou igual a 3, né? Então, mas é claro, né, a brincadeira ela se concentra na gente desenvolver isso aqui em termos das teorias de perturbação de primeira e segunda ordem que a gente já tinha. Por sorte, vimos que a gente só precisa da primeira ordem, né, que tem uma expressão bem mais simples, né, para poder conseguir chegar a um significado, encontrar de uma forma mais fisicamente plausível um significado desse termo Zn. Né? Então estamos perto aí do nosso objetivo, né? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, que o φn ele pode ser escrito como um somatório, onde todo n, colocar assim, todo k diferente de n, né? Assim, K0, K0, né? CAT BRA K0, K0. Foi uma das formas que a gente encontrou, né, de definir o φn. A gente pode colocar como 1 menos N0, N0, ou simplesmente o somatório de K0, K0, dessa maneira, tá? Então, com isso, é claro que a gente não perde em generalidade se utilizar outro
outro índice além do K, então a gente vai escrever essa expressão assim. Utilizamos esse artifício, né, no vídeo anterior e vamos utilizar novamente. Então, vai ficar assim, deixa eu ver a melhor maneira de representar. Vou colocar primeiro os somatórios, né? Não, vou fazer assim. Deixa o N0, que senão pode ficar meio complicado. V 1 sobre N menos H0, né? φn que é o somatório para todo K diferente de N, K0, K0. Aí, 1 sobre N menos H0, né? O φn a gente pode representar como novamente como esse somatório, porém, para ganharmos em termos de generalidade, vamos utilizar um índice diferente, o L, né? L0, L0. E V, N0 no final. Tá? Então, ó, fazendo isso, o que a gente tem? Né? Vamos tentar condensar essa notação. Fica 1 mais lambda ao quadrado. Podemos colocar os somatórios aqui primeiro. Então, temos somatório todo K diferente de N. E depois o somatório todo L diferente de N. Né? De que? Aí vamos colocar o Bra N0. Né? V, logo depois essa expressão aqui fechada, né? O K0, K0. Não podemos esquecer esse denominador, né? Esse denominador é o seguinte, mais uma vez, ó, quando esse hamiltoniano não perturbado H0 atuar sobre o K0, ele vai virar K0, tá? Só lembrando que a gente pode fazer isso. Então, o resultado vai ser EN menos EK0, né? E aqui, bom, também, né? O L0, L0. Lembrando, mais uma vez, que quando o hamiltoniano não perturbado atuar no ket L0, o resultado disso vai ser EL0, né? Então, vamos ter L0, L0, né? Dividido por esse denominador aqui, ó, que é o EN menos EL0, tá? E, por fim, o V N0, né? Tirando os somatórios do meio da expressão, fica mais simples de visualizar o que a gente vai fazer, tá? E é claro, né, colocando os termos de ordem lambda ao cubo em diante. A gente não está trabalhando com eles, mas é bom representar que existe, né, essa parte aí que a gente está, no fundo, a gente não vai nem considerar depois. Então, prosseguindo, Zn a menos 1 vai ficar como 1 mais lambda ao quadrado, né? E aí vamos ver o que vai acontecer, ó. N0, aqui tem o seguinte, uma consideração a ser feita, bem aqui, ó. Quando a gente tem K0, L0, né? Isso aqui é um braquete, K0, L0. Isso aqui vai virar um delta, né? Não está legal essa cor. Isso aqui vai virar um delta de KL, né? Ou seja, essa expressão vai ser igual a 1 quando o K é igual a L, né? E vai ser 0 quando o K é diferente de L. Então, como a gente não quer anular nossa expressão, vamos considerar que elas são iguais. Aí, ou seja, quando o K é igual a L, em vez de 2 somatórios, a gente vai ter um só, né? Aí vamos considerar o nosso somatório em K,
Tá? É por isso que eu falo que a gente muda o índice, mas não perde em generalidade por conta desse tipo de análise que a gente pode fazer, né? E assim considerar outras possibilidades, né? Aí, o que a gente vai ter? Ó? Mais uma vez, o N0, K0, desculpem, VK0. A gente usou isso no vídeo anterior, vamos chamar isso aqui de VNK, né? E aqui, ó, quando eu tenho o BRA L0, VN0, vamos chamar isso daqui de VLN, tá? Então, enfim, vou fazer isso aqui devagar no próximo quadro, né? Então, por enquanto, nem vamos eliminar aqui os dois somatórios. Vamos fazer assim: somatório de K diferente de N, depois somatório L diferente de N, né? E aí vamos fazer essas considerações. Ó. N0 VK0, vamos chamar de VNK, né? Na ordem que aparece aí, vamos colocar VNK, né? Depois o braquete KL0, então vou colocar K0 L0, né? Depois disso vai aparecer, vai aparecer o L0 VN0, né, que a gente vai chamar de VLN. Aqui, ó, VLN, né? E embaixo faltou a gente considerar, né, esses denominadores, então N menos EK0, tudo isso sobre N menos EK0, né, multiplicado por EN menos EL0, né, mais os termos de ordem lambda ao cubo em diante. Beleza? Então, é aqui que a gente vai fazer, ó, o K0 L0, né? A análise que eu antecipei no quadro anterior, a gente pode fazer aqui mais detalhes. Vou chamar isso aqui de delta KL, ou seja, isso aqui é 1, né? Se K igual a L, e 0 se K diferente de L. Simples assim, né? Então, é claro que vamos considerar a possibilidade de que o K é igual a L, e com isso a gente anula esses dois somatórios e fica com apenas 1. Tá? Então, Zn a menos 1 vai ser igual a 1 mais lambda ao quadrado. Podemos ficar com um somatório em K, né? Não tem problema. Aí vamos ter VNK, né, multiplicado por V, lembrando agora que o K é igual a L, né? Então vamos ter VKN, né, dividido, deixa eu fazer isso aqui um pouquinho melhor, VNK, VKN, dividido por, agora que o L vai ser igual a K, então tudo que a gente tem aqui embaixo nada mais é do que EN menos EK0 multiplicado por ele mesmo, ou seja, ele ao quadrado, né? E mais um detalhe, né? Acontece que VKN é igual o conjugado de VNK, tá? E o produto de VKN pelo seu conjugado, ou seja, por VNK, vou colocar assim, VKN conjugado, né, é igual ao módulo de VNK, ou VKN, tanto faz, né, ao quadrado. Tá? Então aí a nossa expressão fica menor ainda. Isso aqui tanto faz ser VNK ou VKN. Tá? Vou colocar assim, ó, VNK ou VKN ao quadrado, a mesma coisa. Né? Então com isso a gente chega na expressão
Zn a menos 1 igual a 1 mais lambda ao quadrado, somatório K diferente de N, o módulo de VNK ao quadrado, dividido por EN menos EK0 ao quadrado. Certo? Mas estamos quase lá, né? Esse é o valor, né, considerando as aproximações, as teorias de aproximação que já formalizamos nos vídeos anteriores, chegamos aqui no valor de Zn a menos 1, ou seja, no inverso de Zn, né? Ainda fica a dúvida de quem é o Zn, né? Já temos o inverso, mas quem é o Zn, né? Então, para isso, precisamos tirar esse menos 1 aqui da potência, né? E como que a gente faz isso? A gente simplesmente eleva a menos 1 em ambos os lados da equação, né? Então, com isso, vamos ter assim, ó, Zn é igual a tudo isso aqui que a gente escreveu, ó. Deixa eu copiar, né? Tudo isso aqui elevado a menos 1. Né? Ah, é claro, né? Eu esqueci de colocar os termos de ordem lambda ao cubo em diante aqui. Só considerar que eles estão aí, né? Tudo isso elevado a menos 1. Mas, como que a gente faz isso, né? Não, para simplificar o que eu vou fazer, gente, eu vou mudar. Não vou considerar aqui, já que esses termos são desprezíveis, eu vou deixar eles de fora, né? Por quê? Porque eu quero fazer essa seguinte discussão, né? Quando a gente tem A mais B elevado a N, a gente faz isso aqui, a gente consegue expandir usando o binômio de Newton. Isso fica A elevado a N, né? Mais A elevado a... Aqui fica mais N, né? Vezes A elevado a N menos 1, B elevado a 1, né? Mais N vezes, aqui, se eu não me engano, é o N menos 1 sobre 2, A elevado a N menos 2, B ao quadrado, e assim sucessivamente, né? Acontece que quando a gente tem, por exemplo, 1 mais, vou mudar aqui, alfa, né, elevado a menos 1. Utilizando essa expansão, o que a gente tem? A gente vai ter 1 elevado a menos 1, né, porque agora o 1 é o A e o B é o alfa, né, mais o N é a potência, né, ou seja, menos 1 vezes A, que é 1 elevado a menos 1, menos o menos 1, então menos 1 mais 1, vezes alfa, né? E assim sucessivamente, né? Até os termos de ordem 2 em diante. Ou seja, 1 mais alfa elevado a menos 1 é igual a 1, né? Já que o inverso de 1 é ele mesmo, menos 1 elevado a 0 também é 1, então 1 menos alfa, né? Mais os termos de ordem ao quadrado em diante. Tá? Então, por quê? Porque a gente está trabalhando aqui com uma aproximação e é interessante a gente trabalhar. É muito mais fácil trabalhar com expansão polinomial, né, do que com potências, né? Como se trata de aproximações, é um recurso que a gente pode utilizar aqui. Tá? Então, outra consideração, né? Quando esse alfa é um termo menor do que 1, as potências maiores ou iguais a 2, elas podem ser desprezadas nesse tipo de expansão. Então a gente pode colocar como uma aproximação assim, ó. Tá? Então 1 mais alfa elevado a menos 1 é igual a 1 menos alfa, beleza? Então, como é o nosso caso, então isso daqui vai resultar em 1 menos, se eu chamar tudo isso aqui de alfa, né, para poder caber aqui na nossa expansão binomial, isso aqui vai ficar como 1 menos lambda ao quadrado,
que eu vou selecionar melhor, né? 1 menos essa expansão. Essa expressão que a gente colocou aí. Tá? Então, observe que esse termo, né, claro, não é igual, né? Aqui eu coloquei igual, mas com um abuso de notação. Zn é aproximado, né? A1 menos lambda ao quadrado, Vnk ao quadrado, sobre a n menos... Isso aqui, um somatório de todos esses termos. Né? Então, agora fazer uma análise, né? Tipo, a gente pode observar que esse segundo termo nessa equação, esse termo aqui, ó, né? Ele pode ser interpretado como... Deixa eu colocar todo esse termo aqui. Né? Ele pode ser interpretado como a probabilidade desse estado perturbado que a gente está calculando, né? Já que o nosso objetivo aqui foi normalizar esse estado perturbado, né? O que a gente está calculando é a probabilidade dele, digamos assim, escapar para outros estados, para outros níveis diferentes de N0, né? Para outros AutoCats diferentes do AutoCat não perturbado. Né? Então, o que isso significa é simplesmente que está calculando a probabilidade dele fazer transições para outros estados. Né? Isso vai ser importante um estudo mais adiante, quando a gente for calcular, estudar de uma maneira mais formal essa parte de transições de estado. Né? Então, com isso, a gente chega aí no valor do Zn, né? Escrito de acordo com as teorias de perturbação de primeira e segunda ordem que formalizamos anteriormente. Né? E como já era esperado, o valor de Zn é menor do que 1, porque você pode ver esse termo ele é sempre positivo, se trata de um módulo ao quadrado, né? E esse termo também vai ser positivo, né? E assim como esse lambda também vai ser positivo. Tá? Então, como o maior valor possível de Zn seria 1, né? A gente tem que o Zn menos esse termo de perturbação, ele acaba sendo um valor menor do que 1, o que já era de se esperado. Né? Então, por se tratar de uma probabilidade, esse 1 equivale a 100%, 1 menos alguma coisa vai ser algo menor do que 100%. Né? Certo? Bem, isso aqui já finalizaria a nossa discussão de hoje, né, sobre renormalização de função de onda, mas tem ainda uma parte que eu não vou tratar, que tem uma outra maneira da gente formalizar, da gente encontrar esse Zn utilizando uma diferenciação parcial, né? Fazendo a diferença do diferencial de En derivada em relação a En0. Né? Mas eu não vou partir por essa discussão porque é um método muito mais geral, ele não é restrito só a essa discussão que estamos fazendo. Tá? Então, então, por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Com esse valor aqui de Zn para o nosso coeficiente Zn do AutoCat normalizado. Né? E na próxima aula a gente vai ver umas aplicações da expansão perturbativa. Né? A gente vai discutir aí o oscilador harmônico simples, ver a solução exata dele e como fica a sua solução perturbativa. E vamos comparar os resultados no final para termos uma noção mais exata da eficácia dessa teoria que a gente está tentando formalizar. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Bons estudos a todos. Até mais.